Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está nos escutando. E hoje a gente está iniciando aqui o nosso primeiro PetCast e a gente está representando o grupo tutorial de gestão e assistência da pessoa idosa. E estamos com convidados aqui, representando nossos preceptores, Bianca, e como representante dos nossos petianos, eu, Lucas Silva e Ícaro. Isso aí, boa tarde pessoal, ou bom dia ou boa noite, como o Lucas falou. Quero agradecer às nossas convidadas, Zelma e Bianca. E Zelma é coordenadora do Programa de Saúde da Pessoa Idosa. E aqui deixar um espaço para vocês cumprimentarem nosso público. Muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui representando a pasta de atenção à pessoa idosa e estar aqui disponível para responder as perguntas. Olá, pessoal. Muito grata por esse momento. Acredito que vai ser um episódio muito rico, para a gente poder compreender toda a dinâmica da rede de atenção à pessoa idosa. Acredito que a gente vai sair com muito conhecimento sobre esse tema. Então, bora começar, Primeiro, a gente queria que vocês explicassem para a gente o que é a rede de atenção à pessoa idosa e como ela atua no município de Campo Grande. A rede de atenção da pessoa idosa, ela vinha num caminho bem amplo, antes da pandemia. A gente pode citar o Hospital Pedro I, que nós tínhamos um ambulatório de especialidades, e dentro dessas especialidades estava o de geriatria. Com a pandemia, tivemos que fechar o ambulatório, porque o Hospital Pedro I ele era referência em Covid. E todos os espaços foram utilizados com enfermaria. Mas nós temos no Hospital Dr. Edgley 30 leitos de enfermaria destinados à pessoa idosa e 10 leitos de UTI. E nós estamos trabalhando para que esse ambulatório, que foi fechado com a pandemia, ele seja reaberto. Estamos buscando um espaço físico. Já está bem encaminhado. A gente está em negociações com o Edgley, com o Pedro I e com outros espaços também. E nós tínhamos 2 geriatras na rede que se aposentaram, tiraram licença-prêmio com a pandemia e se aposentaram. Mas a secretaria está em processo de contratação de um geriatra. E também a gente está retornando os grupos que foram todos paralisados com a pandemia, tipo hipertensos, diabético, saúde mental, entre outros. Nós estamos resgatando esses grupos na estratégia de saúde da família e eu estou aproveitando os grupos que estão retornando e estou participando em parceria com a coordenadora das academias de saúde. E eu aproveito esse momento também nos grupos para divulgar a caderneta, a importância da caderneta da pessoa idosa. Porque, infelizmente, os próprios usuários não têm o hábito de levar essa caderneta para consulta. A gente pode citar como exemplo um bebê. O bebê, quando nasce, ele sai da sala de parto já com a sua caderneta. E nessa caderneta vai ter todas as informações que o pediatra e qualquer pessoa da estratégia vai ver como foi que essa criança nasceu. E a mesma coisa é a caderneta da pessoa idosa. A partir do momento que esse idoso adquiriu o hábito de andar com essa caderneta, mostrando vacinas, peso, glicemia, hipertensão ou não, será muito importante. E também que alguns profissionais ainda não têm o hábito de utilizar essa caderneta. E eu estou trabalhando nesse sentido para que essa caderneta ela seja bem aproveitada. É bem interessante, Zelma, te ouvir a respeito disso, porque não tem como a gente falar em rede e não falar da caderneta da pessoa idosa, Falar Exatamente. De rede de atenção à pessoa idosa e não falar dessa política pública,
Então, não tem como não... São assuntos que se entrelaçam, né? E eu acredito também que é importante a gente trazer sobre a rede, é que a rede de saúde em Campina, ela é bem completa, né? A gente tem diversos órgãos, diversas entidades que estão envolvidas nessa linha de cuidado à pessoa idosa, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, como a coordenação... O próprio Conselho, né, de Saúde também, que está preocupado com as questões relacionadas ao idoso. Nós estamos trabalhando também em parceria com a SEMAS, o Ministério Público, que eu assumi a pasta no dia 15 de dezembro. E, quando eu assumi, o Ministério Público fez uma provocação à SEMAS para ter o perfil das instituições de longa permanência. Aí, eu queria conhecer essas unidades, essas instituições de longa permanência. Aí, eu entrei com Rosemary e a equipe dela e fiz as visitas nessas instituições. E hoje se tem um perfil das pessoas que estão residentes nessas unidades de instituições de longa permanência. Então, o objetivo dessa rede, né, é atender a pessoa idosa de forma plena, né, nas suas necessidades de saúde, nas suas necessidades sociais, dentro de um sistema de proteção baseado nos princípios e a descentralização e a variedade dos serviços, né? Então, esse é o objetivo dessa rede, né? E aí essa rede, ela oferece serviços, né, voltados ao direito, à qualidade de vida, à promoção de saúde do idoso, né, à proteção desse idoso nas questões de vulnerabilidade, violação de direitos, que é uma vivência, que é algo que a gente acompanha, né, Zé? O isolamento desse idoso. Sim. Né, a questão da violência financeira, violência sexual, entre outras violências, né? Que a família, geralmente, ela se aposta. Eu estou com vários casos que os idosos nem direito ao seu cartão, do seu benefício ele tem. Então, isso é uma violência financeira, né? Entre outras situações, né? Que ele se encontra sozinho, a solidão, aí vem a depressão, entre outras coisas. Voltando a um ponto que a senhora falou muito importante, a gente queria saber um pouco de como é que foi organizada a rede durante esse período difícil que foi a pandemia. Como foi trabalhar com esses idosos nessa época? Eu acharia melhor Bianca falar, porque eu assumi a pasta dia 15 de dezembro, né? Aí pronto, Bianca pode falar. Diz de novo. Como foi a organização dessa rede durante o período da pandemia? Então, a organização da rede com a pandemia foi um desafio que a gente enfrentou em todos os setores, né? Sobretudo na saúde. E a gente sabe que a pandemia veio e tornou esse idoso já vulnerável, mais vulnerável ainda, porque ele estava ali num grupo de risco, né? Onde diversos cuidados tiveram que acontecer. A gente sofreu muito em relação aos grupos que tiveram que ser desativados, porque a gente tinha a diretriz do Ministério, né, de evitar aglomerações, de se manter em casa, de todas aquelas recomendações sanitárias. Então, tudo isso levou esse idoso para um lugar solitário muito grande. Tanto que os relatos que a gente escuta hoje, né, é um alto índice de depressão nesses idosos que, por conta da pandemia, foram para esse lugar de isolamento e isso se ficou, né? E, diante de todos os desafios que a gente teve, realmente a pandemia, ela nos fez ter que reorganizar todo o fluxo de atendimentos nos serviços, de acompanhamento desses idosos. Então, a pandemia, ela foi realmente um divisor de águas, porque a gente teve que se reorganizar a partir dela. E o idoso sofreu muito com isso, né, Bianca? O isolamento e a gente conversando com alguns idosos, eles relatam que tiveram, não sabiam nem o que era depressão, mas tiveram porque não podiam nem para a igreja, né? Os adultos jovens e os jovens sentiram, mas os idosos foi pior ainda, porque era grupo de risco e não tinha acesso nenhum.
E aí eles tiveram que se retirar dessas atividades, né? Que traziam essa vivência social, né? Essa ida à igreja, essa caminhada, essa conversa com outros... Até a ida para a unidade de saúde, né, Bianca? Isso. Pegar a sua medicação todo mês, participar dos grupos, tudo isso foi tirado dele. Se a gente pensar também, como a senhora disse, dos adultos jovens, uma das grandes escapatórias foram, digamos assim, as redes sociais. E que para muitos idosos é um desafio ainda. É um desafio algo muito grande. novo. Então, expressar nesse impacto de Eles uma hora não para têm outra acesso, né? Não têm acesso. Teve algo que vocês levaram da pandemia para a gestão atual agora? Tipo, a gente viu muito na graduação, o ensino remoto, a questão do CLES, a questão de materiais, PDF. Teve alguma coisa que vocês implantaram durante a pandemia que hoje vocês carregam como um fruto positivo, digamos assim? Uma recente atualização da gestão é, por exemplo, a medicação em casa hoje. A gente tem se organizado para levar até essa pessoa fraldas, a necessidade de fraldas geriátricas, por exemplo, a medicação. Então, com o novo sistema, com saúde de verdade, a gente tem se organizado. Estamos em período de implantação, então são necessários alguns ajustes ainda, mas a pandemia trouxe a possibilidade de pensar... Mudança de hábito, né? Nessa mudança. Mudanças de hábitos. Que, a meu ver, já era para a gente parar. Porque aí é que esse idoso está se isolando, né? Ele já está na hora dele sair do ninho. Eu acho que a gente não tem como falar de política pública e não entender também todo o contexto de desafios que a gente enfrenta, principalmente a questão das políticas públicas voltadas para o idoso. A gente queria saber de vocês... Queria entender de vocês como Campina Grande ela tem se mostrado diante desse cenário. Como é que está sendo a atuação, se está ocorrendo tudo tranquilo, ou desafios que vocês enfrentam que vocês acham que a gestão política poderia melhorar. Um desafio grande nosso está sendo a reabertura desse ambulatório, que os gestores estão empenhados, e a gente... Estamos com fazendo um projeto, viu, Bianca? Onde nesse projeto a gente está com um desafio muito grande, que é tentar reintegrar esse idoso ainda jovem ao mercado de trabalho. E a questão também do social, dele participar mais de alguns eventos. Como a gente estava ontem pensando, porque eu estou trabalhando muito, eu digo eu porque só tem eu, como Bianca também era sozinha. Nós estamos planejando o São João desse idoso, para tentar tirar ele, inserir ele novamente na sociedade e no mercado de trabalho. E voltando para a questão da gestão, a gestão está muito empenhada que a gente faça a reabertura desse ambulatório, já estão contratando geriatras, e a proposta é uma equipe multidisciplinar, um ambulatório do idoso ou a clínica do idoso, onde a gente estava questionando e pensando, porque a gente iniciamos o plano de ação. Eu estou trabalhando muito com Kátia, que é a coordenadora de doenças crônicas, e com Vanessa e com a menina Ana Cleide, do gerente das academias, coordenadora. Que a gente está sonhando no espaço onde a gente vai ofertar a esse idoso não só a assistência à saúde, mas também a questão de terapias ocupacionais, oficinas de leituras, entre outras coisas, para que esse idoso ele se sinta valorizado. Eu percebo que, eu estava até comentando com Bianca em off, que as pessoas não têm muito compromisso com o idoso. Eu sinto isso. E assim, eu sou uma adulta ainda, que não cheguei ainda na terceira idade, ou na melhor idade, mas eu já estou perto de chegar, e eu pretendo e quero muito que o idoso de Campina Grande ele tenha uma qualidade de vida boa. E aí você falando em desafios, né, perguntando quais são os desafios da gestão, eu fico pensando que a própria retomada desses grupos pós-pandemia tem sido um desafio. Acredito também que outro desafio que a gente enfrenta é conseguir
integrar toda a equipe das unidades de saúde para esse cuidado à pessoa idosa, né? Porque não se faz sozinho, né? Assim, essa atenção, esse cuidado à pessoa idosa não se faz sozinho. A gente precisa do enfermeiro, do ACS, do recepcionista, do médico da unidade. Psicólogo, assistente social. Isso, a gente precisa fisioterapeuta, né? É como trabalhar. Eu estou juntinho com Kátia porque não tem como trabalhar o idoso sem estar com a pessoa que trabalha doenças crônicas, que geralmente os idosos todos têm, a maioria tem doenças crônicas. Aí a gente está caminhando bem juntinho. E esse é um dos pontos que foi muito tocado no início do PET, essa interprofissionalidade, essa ligação de várias áreas para contribuir nessa rede, né? Nós estamos numa parceria boa, viu, Bianca? Isso, graças a Deus. Bom. E, assim, e é interessante porque a rede é exatamente isso. É essa necessidade que a gente sente de caminhar junto com outras pessoas, com outros setores, com outras disciplinas, com outras coordenações, no caso da gestão na secretaria. O trabalho intersetorial, né, institucional. Isso, exatamente. Então, aproveitando essa deixa aí, quais hoje são as estratégias para promover a integração da rede de atenção à pessoa idosa com outras políticas públicas e também essa ideia da inclusão da pessoa idosa na vida social, novamente? Como eu falei anteriormente, nós estamos planejando essa retomada da vida social desse idoso e também ao mercado de trabalho. Aí eu estou tentando uma parceria com uma empresa de uma amiga minha, de turismo, para ofertar algumas coisas para esse idoso. Tipo, a gente, assim, tem idosos que não conhecem Lagoa Seca. E Lagoa Seca tem um museu do Índio, que é bem interessante. Aí a gente está tentando fazer essa parceria com uma amiga minha para a gente tentar inserir esse idoso na sociedade. Entre outras dificuldades que a gente tem, porque, por exemplo, às vezes esse idoso ele não tem dinheiro para sair de ônibus, né? Aí a gente tem que ver também a questão da acessibilidade. O Pedro I, que estava concentrado tudo relacionado ao idoso, era no Pedro. Com a pandemia, a gente teve que tirar os serviços. Aí já me ofertaram o centro, a policlínica do Catolé. Mas, a meu ver, eu acho mais difícil por conta da acessibilidade. O Pedro I tem alguns idosos que podem ir até andando. Ele para na integração e vai caminhando, né? Aí são algumas dificuldades que a gente está tentando encontrar espaço para melhorar a qualidade de vida desse idoso. E aí eu acho que outra coisa importante de trazer, quando você pergunta as estratégias que têm sido levantadas para integrar melhor essa rede, ou seja, para integrar esses órgãos, essas entidades que compõem esse cuidado à pessoa idosa. Eu acredito que a própria reunião que existe, né? Existe uma reunião que é uma agenda protegida todo mês, há uma reunião com todas essas entidades, onde se discutem casos, se discutem os desafios. Então, eu acredito que essa reunião da rede é uma das principais estratégias que se tem de se integrá-la, porque é onde as partes conversam, né, Zelma? Sexta-feira a gente vai ter uma reunião à tarde lá na secretaria da rede de apoio. E aí essa reunião da rede é muito interessante porque diversos órgãos estão ali para discutir uma coisa só, que é como melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa em Campina Grande, né? E a gente está caminhando, fazendo uma parceria muito boa com a SEMAS. A gerência da pessoa idosa com Rosemary e a gente da saúde. A gente está fazendo um trabalho bom, parceria que, a meu ver, está surtindo muito efeito. Aproveitando aí para só mais uma pergunta, a importância nesse sentido da atuação das universidades hoje, que eu acho que é importante se a gente pensar, principalmente hoje com o meu contato que eu tenho mais é na UEPB, então eu vejo que tem uma boa atuação, uma boa quantidade de idosos que frequentam lá a partir dos projetos. Coisa mais... Então, a meu ver... desculpa. Pode ir. Eu acho assim, a universidade é tudo. A universidade é o órgão formador que ele leva você a uma visão de mundo crítico, se o aluno quiser, né?
E, assim, a universidade está fazendo isso, né? É muito interessante. E vocês, os jovens de hoje, se tivessem o adulto de ontem, na minha época, se bem que assim, eu venho de uma linha de formação, que eu sou assistente social por formação, mas enveredei por outro caminho de gerência. Mas se as pessoas tivessem o entendimento que vocês estão tendo hoje, do idoso, estudando, vendo o idoso como ser transformador. E não vendo ele, a doença dele isolada, mas sim diante de um contexto. E a universidade, ela faz isso, dependendo do aluno. E o PET, ele leva o aluno a fazer isso, a ter uma visão crítica de mundo. Eu acho espetacular. Acho até importante a gente pontuar a importância do incentivo à iniciação científica, né? Acho que se não fosse isso, a gente não ia poder sair dos muros da universidade e poder conhecer os serviços, as assistências. Agradecer a Doris aí pelo PET. Obrigado. Eu acho que com isso a gente entende a importância da manutenção e do fortalecimento dessa rede, né? Então eu queria que vocês pontuassem para a gente a importância dessa rede e na questão do pertencimento do idoso dentro do meio social. Como essa rede de atenção, ela atua nessa questão? Bem, a gente pode citar dentro dessa sua pergunta a questão das vacinas ao idoso. Atualmente, nós estamos, na atual conjuntura, nós estamos com a Bivalente, que iniciou com as instituições de longa permanência e também para os cuidadores. E já está também na faixa etária de 60 anos. A prevenção e acompanhamento com relação à violência ao idoso, violência sexual, violência financeira, entre outros tipos de violência. E cuidados também com a alimentação desse idoso. Porque o que a gente percebe é que ele está se alimentando muito mal. Até porque o idoso ele é provedor de uma família. Tem o filho, aí vem o neto, o genro, a nora, todos vivendo do benefício desse idoso. E a alimentação dele fica em segundo plano. É o que algumas visitas eu percebi isso. Até nas instituições de longa permanência. Algumas casas a gente vê que tem uma alimentação bem bacana, balanceada, com nutricionista, mas outras, assim, a gente sai bem triste porque você vê que aquele idoso não está sendo tratado com dignidade. A prática de atividade física nas academias, a gente sente a necessidade de ver a importância do preparador físico. Até no documento de vocês, a gente vê, né, aquele forms que eles não estão fazendo a atividade física. Está sendo bastante... Aproveitando aí para já entrar num assunto aí que é minha área, para fazer uma polêmica. Por que a gente não vê o profissional da educação física dentro dessa, digamos assim, do SUS de atuação com o idoso? Porque a gente não tem a nossa presença dentro dessa área. A gente tem alguns, se eu não me engano, são 6 ou 9, né? Preparadores, mas é uma gotinha no oceano, né? Nós temos 105 a 109 unidades de saúde. E a coordenadora das academias de saúde, Ana Cleide, dela, quase todos os dias ela está com atividade em alguma unidade de saúde. Só que seria fundamental e importante se a gente tivesse sistematicamente esse preparador físico na unidade de saúde. E iria render muito mais, porque esse idoso ia diminuir a quantidade de medicamentos, porque ele ia fazer atividade física e ia ter uma qualidade de vida melhor. Enfim. Entendo o que você fala, no sentido do educador físico estar enquanto profissional da equipe básica da unidade de saúde, daquela equipe mínima que se chama, né? Que ele seja considerado tão importante quanto o enfermeiro da unidade, quanto o médico da unidade, quanto o ACS da unidade, não é isso? Só que entrando nessa fala aí de Bianca, a equipe mínima para o Ministério da Saúde é médico, enfermeiro e técnico. Os outros profissionais estão agregando sem vir recurso do Ministério da Saúde.
né? Que eu trabalhava numa unidade de saúde que a gente tinha um psicólogo. E a gente viu o quanto esse psicólogo era importante nessa unidade. Aí ela saiu por questões pessoais. Está trabalhando a nível de secretaria. E, assim, a gente também pode ver a questão do uso de tabaco dentro do grupo das pessoas idosas. É muito forte. Porque antigamente as pessoas fumavam, não sabiam o mal que o tabaco fazia e era quase que naturalizado, era natural, né? Esse idoso fumar. Eu tenho um exemplo de pessoas na minha família, de idosos, que começaram a fumar com 10 anos e deixaram com mais de 50 anos de fumo. Mas, graças a Deus, deixaram. Enfim, prevenção das DSTs, que também existe aquele estigma de que o idoso não tem sexualidade. E a gente sabe que alguns idosos têm essa sexualidade e que precisa ser trabalhado a questão das DSTs e com relação ao uso do preservativo. Esse assunto é um tabu até, tipo, entre adultos, eu acredito que com os idosos ainda é uma coisa maior ainda. E trabalhar com esses idosos, esses assuntos, é complicado? Eles lidam bem? Ou eles também vêm, tipo... Porque a gente sabe que eles nasceram numa época com uma questão mais reprimida, da sexualidade. De repressão mesmo. Hoje em dia eles já vêm com uma naturalidade maior? Alguns idosos têm uma cabeça bem aberta. Outros não. Outros ficam muito caladinhos, não se manifestam. Mas tem outros idosos que falam abertamente, que têm vontade... A sua sexualidade está aflorada, que tem um companheiro... Mas, assim, quando a gente fala em preservativo, já não usam, né? Porque é aquela falta a educação que eles não tiveram para usar um preservativo. É diferente de hoje em dia do adulto jovem, que ele tem toda uma informação com relação à questão da sexualidade e do uso do preservativo, tanto masculino como feminino. Realmente é muito desafiador, assim, ter essa conversa com os idosos, né? Por conta disso, por conta que na época da jovialidade deles não havia essa discussão, mas o que a gente não pode é se ancorar nessa diferença e não tentar mudar essa realidade de alguma forma, né? Então, é um desafio que a gente sabe que tem, mas que não pode nos assustar o suficiente da gente não promover, por exemplo, uma roda de conversa sobre sexualidade. Né? Então, a gente entende o desafio que mas o compromisso, acredito que fielmente que Zelma tem tido, né, é trazer a autonomia desses usuários quando ela está ali diariamente, quase que diariamente, fazendo visitas às unidades, às instituições de longa permanência, aos CRAs, aos CREAs, enfim, acompanhando esses idosos. Eu acredito que seja com esse objetivo de promover a autonomia para eles, né? Principalmente, né? Porque eles estão acostumados e até a família, né, Bianca? Eles acham que o idoso está ali, esperar a hora e pronto. Não tem mais o que produzir. Mas não, o idoso ele precisa ser estimulado. É um ser ativo, né? Que tem muitas coisas para produzir ainda, né? Tem a mãe de uma amiga minha que ela se formou. Que legal. Se formou na UEPB, que tem a Universidade da Terceira Idade. Sim, né? a UAMA, né? Isso. Muito interessante. E assim, eu tenho a filha de uma amiga minha, ela está fazendo medicina e tem uma senhora que ela é farmacêutica e é advogada. Mas o sonho dela é ser médica. Ela tem 56 anos e está fazendo medicina. E a gente tem que sonhar, né? Quando o ser humano deixa de sonhar é porque ele não tem mais nada, né, a produzir. Está acomodado e acha que não tem mais o que... Para que eu vou sonhar? Não, tem que sonhar e tentar realizar esse sonho. Isso, e a gente ajudar e auxiliar, promover um ambiente propício para esse sonho, né? Eu acho que enquanto gestão, esse é o nosso maior objetivo, é fazer com que essas pessoas idosas, elas tenham a possibilidade de saber que podem ir além, né? Nosso objetivo é potencializar exatamente isso, causar esse protagonismo, dar essa autonomia para essas pessoas, né? Que, independente da idade, tem a possibilidade de construir coisas novas.
A gente poderia falar também assim, que eu esqueci no início, o programa Melhor em Casa, né? Que lida muito bem com idosos e adultos, todo tipo de ser humano que esteja acamado, necessitando do programa, que é muito importante. E lá na secretaria eu vejo muito uma fila imensa para pegar fraldas. Aí eu fico pensando, se a gente cuidasse da criança, primeira infância, da criança, do adolescente, o adulto jovem, o idoso, ele chegaria na fase adulta sem precisar daquela fralda, né? Mas a gente vamos trabalhar. É um desafio muito grande, mas eu sou muito de sonhar. Então vamos tentar, né? Sonhar não custa nada, né? Não paga imposto também. É bom demais. Tu quer encerrar? Então a gente está encerrando por aqui hoje. Agradecemos a presença de Zelma, a presença de Bianca. E acho que deixar esse espaço agora para vocês quiserem falar alguma coisa, agregar mais. E a gente, acho que é só isso, dizer tchau, agradecer também a Ruby Brazon pelo espaço cedido e muito obrigado a todos que estão nos escutando. É isso. Eu agradeço também, né, o convite, como eu falei, estou iniciando na pasta do idoso, mas estou com muita vontade de fazer alguma coisa que me faça dizer assim, graças a Deus, estamos construindo alguma coisa, mas algo a mais para o idoso, para tirar aquele idoso daquele mesmismo. Ele tem que sair daquela área de conforto que a família acha que ele está confortável, mas às vezes ele nem está, né? E eu quero também agradecer a vocês, porque foi um desafio, uma troca bonita. E eu fico muito feliz em ver que a universidade está fazendo essa troca. É uma área de conforto que muitas vezes até a sociedade coloca para eles. Que eles têm que estar nesse lugar de ficar dependente. E eu acho que a rede tem muito esse papel de mostrar que eles podem muito mais do que aquilo que a sociedade acha que eles podem. Eu poderia estar aposentada, que eu já tenho 30 anos de serviço. Não tenho 60 ainda, mas em nome de Jesus eu vou chegar lá. Mas eu pretendo estar produzindo. Tirar também esse estigma de que a aposentadoria é você parar tudo. O resto da vida, né? Não, acabou tudo, não é. Você aposentou, não você está inválido. Sim, exatamente. É verdade, é muito bom ouvir Zelma, né, falando sobre essa inquietação que ela tem, né, essa vontade, porque eu acho que é exatamente esse o ingrediente que a gestão precisa ter para conseguir ir além, para conseguir avançar nas políticas públicas, né, de atenção à pessoa idosa, né, e aí a gente fica muito feliz porque sabe que a pasta está na mão de alguém que é comprometida, né, com esse objetivo, né, de trazer essa autonomia para a pessoa idosa. Agradecer vocês. Tô tão orgulhosa. Foi muito bom, assim, essa mediação. Eu acho que esse encontro foi muito potente, né? Havia expectativas, mas acredito que a gente superou essas expectativas. Foi uma conversa muito boa, muito leve, né? Agradecer ao PET Saúde, que promove espaços como esse, né? De conhecimento, enfim. É muito rico e é isso. Muito obrigada. Acho que se tivesse mais tempo, a gente ficava conversando aqui até umas horas. Ficava. Então, obrigado, galera. Acabamos aqui. Corta. Pá!